Rainhas da elegância, vamos falar um pouquinho de prioridade. O que você tem feito para se priorizar, colocar você em primeiro lugar em tudo, em todas as coisas? Claro, né? Convenhamos aí a falar do nosso dia a dia. Porque às vezes priorizamos casa, trabalho, vida social até. Priorizamos pessoas, afazeres domésticos, tudo, mas nós, quando percebemos, de fato nos deixamos para trás. E olha, não é coincidência que eu tô aqui na minha cozinha lavando louça com você hoje. Porque eu tava aqui refletindo, eu falei, poxa, deixa eu conversar um pouquinho com minhas rainhas da elegância, falar um pouquinho realmente do que traduz essa palavra prioridade, porque prioridade pode ser várias coisas em uma só. Por exemplo, priorizar se cuidar, priorizar a ter um descanso bem merecido ou cuidar da sua própria saúde física ou emocional, prioridade de se rever, se reavaliar de fato e principalmente se cuidar, né? Tirar tempo para si, ter uma boa alimentação, ter bons cuidados consigo e às vezes cá entre nós as atividades domésticas. Eu não sei você aí, mas eu tenho muitas responsabilidades, né, para fazer no dia a dia. Você aí como eu, tem muitas responsabilidades, se ver sempre atarefada e de repente, igual estamos aqui agora, você tem tantos afazeres que deixa de olhar para o olho da outra, para conversar, bater um alto papo, uma conversa entre amigas, igual estamos agora. Conta aqui nos comentários para mim se você, assim como eu, se vê cheias de tarefa e no final do dia cansada, exausta, querendo apenas relaxar. Pois de fato, a prioridade de se autoavaliar, né? A prioridade de se olhar para dentro é muito importante, porque às vezes seguimos num automático constante e esse automático nem percebemos de fato como estamos vivendo. E a vida, ela é muito mais que isso. Ser elegante também é ter esse olhar de prioridade. Se priorizar é muito importante. Você já pensou qual passo você daria para se priorizar? Eu posso te ajudar. Eu falo hoje de prioridade porque existiu um tempo atrás que eu não me priorizava de maneira alguma. Não me olhava, não tinha nem tempo para isso. E eu sempre conto isso, que um dia eu me refleti no meu próprio espelho. Quando olhei para o espelho, me assustei com a visão da que eu estava tendo de mim mesma. Porque chega uma hora que você sente que tá tudo certo, mas você não tá enxergando o exterior. E às vezes o interior tá indo bem ou não, porque existe vários fatores que podem ser pesados na balança, né? Porque quando seguimos o fluxo da vida, deixa a vida me levar, tô indo conforme tá dando, é aí que a gente se pega, sabe? E o automático é isso, ele fecha o nosso olhar para não enxergar verdadeiramente que precisamos mudar. Então, olha, chegou uma hora que eu levei um susto, falei, poxa, o que foi que aconteceu? Sabe aquela saudade que bate no peito do velho eu? Pois é, exatamente foi assim que eu me senti. Saudade daquele velho olhar que eu dava a mim mesma. Quando me cuidava, me valorizava, me amava, me sentia viva e cheia de energia. Não com dores lombar ou então o físico já dizendo assim, epa, que tá inflamado, sabe? Você precisa tirar mais tempo para se cuidar, se olhar.
Então, eu não sei você, mas me conta aqui, vamos compartilhar. Você já se sentiu assim? Não priorizando, sempre priorizando o trabalho, casa, família ao todo, pessoas, menos você? Você já se sentiu desse jeitinho? Pois eu já tive assim num ponto limite de cansaço, estresse, e aonde eu vi que eu teria que mudar os meus comportamentos, meus hábitos, senão isso só iria me prejudicar cada vez mais. E eu achei interessante trazer essa pauta da prioridade devido a isso também. Porque às vezes nem se observamos, a gente faz tudo, as pessoas falam, pode me ajudar, você vai lá e ajuda, pode fazer, você vai lá e faz, pode me servir, você vai lá e serve, mas você vai ficando para trás, sabe? E daí é nesse ponto que você deve se olhar e dizer, poxa, hoje eu tô no meu limite, estou cansada, preciso me revitalizar, preciso me olhar, preciso me enxergar e mudar, sabe, um pouco os hábitos. O que você acha disso? Você acha que de fato a prioridade é preciso ou que não tem nada a ver? O que você acha? Eu acho que é muito necessário a prioridade e é por isso que eu vim falar dela com você aqui, com uma amiga mesmo. Porque às vezes nem a gente se enxerga de fato que estamos vivendo aí, seguindo o fluxo da vida. Mas é preciso viver com firmeza, né? A gente só vive uma vez e viver com beleza, viver fazendo realmente o que dá gosto, o que dá gás, o que dá energias boas pra gente. É tão gostoso, tão gratificante, né? É como uma viagem. Se de fato você sempre sonhou viajar, mas você nunca viaja, você nunca tem tempo, nunca tira dinheiro para viajar. Hoje eu tô uma tagarela, né? Ai Deus, tem dia que eu tô assim, falante pelos cotovelos. Aí você nunca tira aquele dinheiro X para poder viajar, nunca sobra para você. Sempre para pagar, e você trabalha bastante, trabalha muito. Só que aí chega uma hora que você fala assim, poxa, eu trabalho tanto, eu não paro um minuto, é de 24 a 24 e nunca sobra dinheiro para aquela viagem, eu nunca tiro tempo para mim, para ir numa cafeteria, numa lanchonete ou numa sorveteria. Eu sempre fico de domingo em domingo em casa, quando no trabalho fora eu venho para casa e tem a rotina de casa, tem os serviços gerais de casa. E você fica nessa, sabe? Trabalho constante. Isso, às vezes, o corpo cansa. Chega uma hora que o limite chega e você não vê saída, sabe? E é preciso a gente ter esse bom olhar pra gente, tirar tempo pra fazer aquela viagem, porque a vida é uma só. Tirar tempo pra ir numa sorveteria, num açaí, num cinema, num shopping. Nem que seja para andar, mas você tem que tirar tempo para você. A melhor experiência que eu já tive, eu tenho 36 anos, mas você que tá aqui comigo, eu tirei uma experiência, sabe? Às vezes a gente acha que tá vivendo, mas a gente não tá só sobrevivendo. E de fato, viver é ir além do que você pode sonhar, do que você pode fazer. Viver de fato é você apreciar cada momento, cada segundo, assim, como únicos e muito importantes, sabe? Cuidar de si, olhar para si, é surreal, muda tudo. Quando você começa a ter esse olhar, você começa a mudar tudo mesmo, à sua volta. Você vê até o tempo correr, mas você vê que você mudou os seus hábitos e rotinas, tirando tempo pra você, pra se olhar, sabe? Sei que muitas pessoas vão dizer, mas aí você vai mudar tudo, não vai dar olhar para os outros. Não é isso. Você não vai deixar de fazer nada para ninguém, muito menos deixar de trabalhar e nem fazer nada. Não, você só vai tirar tempo também para se olhar, se priorizando numa meditação com Deus, ou seja, numa meditação interior.
se amar, porque a melhor amizade é a sua, consigo mesma. Essa amizade sua consigo mesma é muito importante, muito gratificante. Depois que você começa a viver em solitude, você aprende tanto do que você fez, do que deixou de fazer, você começa a refletir no que é bom para você, no que você gostaria que continuasse, sabe, na sua vida, o que você não quer que continue, sabe? Chega uma certa idade que você quer fazer tudo o que você não fez durante a vida toda, o seu trajeto, sabe? Dá vontade de fazer aquele belo curso, dá vontade aí de conquistar o que você não conquistou. E é isso que é viver, porque quando você sobrevive, você só sabe trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, comprar, trabalhar, pagar conta. Mas quando você vive, você percebe que a vida é muito mais do que só trabalho, do que só fazer. Você precisa se realizar, entendeu? Não procrastina mais, não se desvaloriza mais, não vive sem disciplina. Quando você se prioriza, você começa a mudar tudo. A sua constância fica melhor, o seu corre do trabalho, do cotidiano fica maravilhoso. Você faz as coisas com mais intensidade, mais amor, mais gosto, sabe? Tudo fica mais assim iluminado, você consegue fazer as coisas mais. Então a minha dica para você hoje, você que está aqui comigo até agora, eu espero, rainha, que você fique aqui comigo, mas se priorize, sabe? Prioriza, viva de verdade. Viva cada passo, viva cada constância, viva cada olhar, viva cada sorriso. Viva e faça aquilo que você quer fazer para você hoje, agora, nesse exato momento. Não espere pelos outros, não espere compreensão, sabe? Não espere o olhar. Tenha esse olhar em si próprio. Tenha esse olhar para você primeiro, sabe? E depois, com certeza, quando você começa a se priorizar, todo mundo também aprende a se priorizar e a priorizar você. A sua volta será mais constante ainda. Então, olha, eu tô aqui conversando altos papos com você, mas hoje cedo eu já me priorizei, já tirei tempo para me cuidar. Porque é preciso, sabe? É muito preciso. E a saúde física também e emocional, elas também é uma questão de prioridade. Você aprende a controlar de verdade a sua prioridade do dia, do cotidiano, sabe? E tudo fica mais leve. Como uma louça lavada, seja ela muita, seja ela pouca, quando você estabelece o limite, aqui já chegou no limite, tenho que lavar, tenho que repositar aqui a limpeza em casa, tudo fica mais leve, tudo fica mais limpo, brilhante, e assim é a vida da gente, sabe? Vai seguindo o fluxo, não somente, mas siga com os pés no chão, siga com prioridade, e a prioridade tem que ser você, porque sem sua saúde física, emocional, mental, de nada adianta, você tem que estar firme, sabe, consigo, e viver dizendo assim, poxa, eu fiz o que eu queria fazer, eu realizei a boa faculdade, eu realizei meu bom trabalho, eu realizei o que eu queria, tô feliz, é uma das melhores coisas, assim, porque você chega, cada idade que passa, você aprende mais, você tem mais aprendizados, e isso é tão bacana, isso é tão legal, porque tem um retorno muito bom. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que de alguma forma eu te ajude a refletir para que você possa ir tirar tempo consigo. E se você já tira, já se prioriza, meus parabéns, viu? Porque eu demorei um pouco a me priorizar em certas
Coisas da minha vida. Demorei um pouco para acordar que de fato viver é muito mais além do que trabalho, serviços gerais ou até mesmo trabalho privado, ou seja, coisas que você pega para fazer aos outros e não a si mesmo. A vida é você viver com leveza, acreditando que realizar é possível, as possibilidades estão aí, a gente tem que aproveitar. Cada dia, cada momento, cada segundo é muito importante e a gente tem que dar valor para nossa existência, para nossa vida. Fica a dica aí, se priorize a sua vida, o seu bem-estar, priorize as suas vontades também, realize. Coloca aí suas atitudes, sua ação para fazer acontecer no aqui e agora. Um grande beijo, rainha da elegância. E olha, tem muita novidade vindo aí, porque até exercício nós vamos colocar nesse canal, hein? Um grande beijo. E eu espero você aí para nós se exercitar e cuidar da saúde. Grande abraço, vamos dar prioridade para o nosso coração.